Os primeiros passos no futebol profissional. Depois de brilhar nos campinhos improvisados de Cartagena, Jorge Carrascal começou a trilhar o caminho que transformaria seu talento em carreira. Sua habilidade não demorou a chamar a atenção dos olheiros, e ainda muito jovem, foi integrado às categorias de base do Milionários, um dos clubes mais respeitados da Colômbia, com sede em Bogotá. A mudança para a capital foi um choque. Cartagena, com seu clima caribenho, calor intenso e ritmo leve, contrastava com a frieza e a pressão da metrópole. Mas Jorge sabia que, se quisesse realizar seus sonhos, teria que se adaptar rapidamente. O futebol deixava de ser apenas brincadeira de rua, agora era treino rigoroso, tática, preparação física e disciplina diária. Nos treinos das categorias de base, ele logo se destacou. Não era apenas a técnica refinada, mas a ousadia que chamava atenção. Enquanto outros meninos executavam as jogadas básicas pedidas pelos treinadores, Carrascal arriscava dribles inesperados, passes enfiados em espaços improváveis e finalizações ousadas. Alguns técnicos o cobravam por ser atrevido demais, mas, no fundo, sabiam que estavam diante de um talento especial, diferente do comum. O grande momento chegou em 2014, quando, com apenas 16 anos, foi promovido ao time principal do Milionários. Era o sonho se tornando realidade, mas também o início de uma nova fase de responsabilidade. Estrear como profissional em um clube de massa, diante de uma torcida apaixonada, não era tarefa fácil para um adolescente. No vestiário, dividia espaço com jogadores experientes, homens feitos, acostumados com a pressão dos estádios lotados. Para muitos, Jorge era apenas o garoto da base. Mas bastava ele tocar na bola para provar que podia estar ali. Seu estilo era de quem não tem medo, de quem encara o campo como palco e a bola como companheira fiel. Na estreia, mesmo atuando por poucos minutos, deixou uma impressão clara. Era um jovem sem receio de buscar o jogo. A cada partida em que entrava, a torcida notava lampejos de genialidade. Um drible desconcertante, um passe entre linhas, uma arrancada improvisada. Ele ainda não era protagonista, mas já plantava a semente da expectativa. A imprensa colombiana começou a escrever sobre o jovem ousado do Milionários, e comparações inevitáveis surgiam com ídolos do passado que também tinham esse estilo criativo. Embora não acumulasse muitos minutos em campo, sua simples presença despertava a sensação de que algo diferente poderia acontecer. Dentro do clube, havia consciência de que Carrascal precisava de tempo. Fisicamente, ainda era franzino. Mentalmente, precisava aprender a lidar com a pressão e a responsabilidade. Mas, mesmo assim, era impossível negar o brilho que carregava nos pés. Cada treino era um espetáculo particular, cada jogo uma vitrine para seu talento precoce. Foi nessa fase que surgiram os primeiros rumores de interesse internacional. Olheiros que acompanhavam o futebol colombiano destacavam aquele garoto ousado, de técnica refinada e coragem rara para a idade. Enquanto para muitos jovens a transição da base para o profissional era lenta e difícil, para Carrascal parecia natural, quase como se tivesse nascido para jogar sob holofotes. Assim, entre dribles, assistências e lampejos de criatividade, Jorge deu seus primeiros passos no futebol profissional. Um adolescente de Cartagena que, em pouco tempo, transformou o sonho de criança em realidade concreta, e que agora estava prestes a atravessar fronteiras para mostrar seu talento em outros palcos do futebol mundial. Antes de continuarmos, se você é torcedor do Flamengo ou ama futebol, já deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui, você vai conhecer toda a trajetória do jogador Carrascal, o craque que conquistou o coração da nação rubro-negra. Vamos com tudo na ação. A aventura europeia e os desafios. Aos 18 anos, Jorge Carrascal deixava a Colômbia para embarcar em um dos passos mais ousados de sua carreira, jogar na Europa. Para um jovem que até pouco tempo driblava em campinhos de Cartagena, essa mudança era como atravessar uma porta para outro universo. O destino inicial foi o Sevilha Atlético, equipe B de um dos clubes mais respeitados da Espanha, o Sevilha FC. Chegar à Andaluzia foi, ao mesmo tempo, um sonho e um choque. A arquitetura histórica, o idioma próximo ao espanhol colombiano e a paixão pelo futebol facilitaram a adaptação inicial, mas logo Jorge percebeu que a realidade seria dura. O nível de cobrança era altíssimo. Na Colômbia, a criatividade era celebrada. Na Espanha, era exigida a eficiência. Cada treino parecia um teste. Nos primeiros meses, Carrascal sentiu a diferença física. Jogadores mais fortes e experientes o empurravam, testavam seus limites, e muitas vezes ele saía de divididas com dores. Mas, em vez de se intimidar, encarava como aprendizado. A cada treino, se esforçava mais na preparação física, buscando aliar o talento ao corpo. Foi nesse período que aprendeu a ser mais objetivo,
a equilibrar improviso e disciplina tática. Apesar da curta passagem, absorveu uma lição fundamental: o futebol europeu não perdoa hesitação. Cada toque precisava ter intenção, cada movimento era observado. E essa maturidade seria essencial na etapa seguinte de sua jornada. Em 2017, Carrascal surpreendeu ao aceitar um desafio ainda maior. Transferiu-se para o Karpat Lviv, da Ucrânia. Para um jovem sul-americano, a mudança parecia radical. Saía da ensolarada Cartagena e do clima vibrante da Andaluzia para enfrentar o frio cortante da Europa Oriental, em uma cidade onde o inverno era rigoroso e a comunicação quase impossível. O impacto foi imediato. Ao chegar ao Lviv, Jorge se viu em um ambiente totalmente diferente. Uma língua incompreensível, costumes distantes e um estilo de futebol ainda mais físico, direto e exigente. Muitos jogadores latinos haviam desistido diante desse cenário, mas Carrascal decidiu se reinventar. Os primeiros treinos foram uma batalha. O corpo sentia o frio extremo, o psicológico pesava com a distância da família, e o coração apertava de solidão. Em alguns dias, Jorge chegava em casa após o treino e passava horas em silêncio, refletindo se tinha feito a escolha certa. Mas, dentro de campo, algo mudava. O frio e a saudade se transformavam em combustível. Mesmo em um ambiente hostil, seus dribles chamavam atenção. Os torcedores ucranianos, acostumados a um futebol de força e objetividade, viam naquele jovem colombiano uma faísca de magia. Aos poucos, começaram a chamá-lo de Mago, o apelido que carregaria por toda a carreira. Era um reconhecimento espontâneo de sua capacidade de transformar lances simples em momentos inesquecíveis. No Karpat, Jorge não apenas evoluiu tecnicamente, mas também mentalmente. Aprendeu a ser resiliente, a controlar a ansiedade e a manter a confiança mesmo quando os resultados não vinham. Descobriu o valor da paciência, entendendo que cada minuto em campo era uma oportunidade de provar seu talento. Se na Espanha ele havia adquirido disciplina, na Ucrânia adquiriu força. Se no Millonarios era promessa, no Karpat começou a se moldar como realidade. A combinação da leveza colombiana com a dureza europeia transformou Carrascal em um jogador mais completo, pronto para desafios maiores. Essa fase, dura e solitária, marcou sua vida para sempre. Anos depois, Jorge admitiria que, em alguns momentos, pensou em desistir. Mas foi justamente esse período que forjou seu caráter, o preparando não só para ser jogador, mas para ser guerreiro. Quando finalmente deixou a Ucrânia, não era mais apenas o jovem promissor de Cartagena. Agora, carregava nas costas a experiência de quem enfrentou neve, solidão e pressão sem perder sua essência criativa. E essa essência encontraria seu palco perfeito na Argentina, no gigante River Plate, onde Carrascal escreveria o próximo capítulo de sua história. Fala aqui nos comentários, o que você achou da contratação do Carrascal? Escreve aqui nos comentários. O brilho no River Plate. Depois de enfrentar os rigores do futebol europeu, Jorge Carrascal retornou ao continente sul-americano em busca de um palco que lhe permitisse expressar plenamente sua arte. O destino foi o River Plate, gigante argentino e um dos clubes mais vitoriosos da história da América. Chegar ao Monumental de Nunes, em 2019, era mais que uma transferência. Era a oportunidade de mostrar que o Mago tinha talento para brilhar entre os melhores. O River, sob o comando de Marcelo Gallardo, vivia um dos períodos mais gloriosos de sua história recente. O técnico, conhecido por lapidar talentos e extrair o máximo de cada jogador, enxergava em Carrascal um diamante bruto. O colombiano tinha ousadia, drible curto e criatividade, mas precisava de constância e maturidade para transformar lampejos em protagonismo. Desde os primeiros treinos, Jorge encantava companheiros e comissão técnica. Sua habilidade para quebrar linhas de marcação e encontrar espaços em defesas fechadas fazia dele uma arma estratégica. Em um time tão competitivo, Carrascal encontrou espaço aos poucos, entrando em jogos decisivos e ganhando confiança com atuações marcantes. A torcida do River, apaixonada e exigente, rapidamente percebeu que havia algo especial naquele colombiano de sorriso leve e futebol atrevido. Nas arquibancadas, muitos começaram a vê-lo como um herdeiro do estilo clássico dos enganche, jogadores que não apenas participam do jogo, mas o transformam em espetáculo. Um dos momentos que ficou marcado foi sua participação na Copa Libertadores, competição onde cada detalhe pode definir a história. Em jogos duros, Carrascal entrava em campo e mudava o ritmo da partida, trazendo frescor e imprevisibilidade. Sua técnica refinada e confiança com a bola nos pés conquistaram aplausos até dos mais críticos. Mas não foi apenas dentro de campo que Jorge amadureceu. No River, aprendeu a conviver com a pressão constante de um clube que joga sempre por títulos. Cada semana era um novo desafio,
Cada partida, uma final. Esse ambiente competitivo moldou sua mentalidade vencedora e reforçou a importância da disciplina. Com a camisa do River, Carrascal conquistou títulos e deixou sua marca em clássicos importantes. Sua celebração espontânea nos gols, com sorriso aberto e gestos de alegria, o aproximou ainda mais da torcida, que via nele não apenas um jogador talentoso, mas alguém que jogava com paixão. A imprensa argentina passou a chamá-lo de "El Colombiano Atrevido". Para alguns, ele lembrava o estilo ousado de craques do passado. Para outros, era um sopro de modernidade no meio-campo do River. O fato é que Carrascal se consolidou como peça importante em um time recheado de estrelas, provando que estava pronto para qualquer desafio. No Monumental, o garoto de Cartagena viveu noites inesquecíveis. Cada drible, cada passe preciso, cada jogada criativa reforçava sua identidade. Jorge não era apenas um jogador, era um artista da bola, capaz de transformar partidas tensas em espetáculos. Ao deixar o River, carregava não apenas títulos e experiência, mas também o respeito de uma das torcidas mais exigentes da América. E, acima de tudo, saía com a confiança de que havia dado um passo gigante na consolidação de sua carreira. A experiência na Rússia. Após consolidar seu talento no River Plate, Jorge Carrascal sentiu que precisava de novos desafios para evoluir como jogador e como profissional. A oportunidade surgiu no CSKA Moscou, clube tradicional da Rússia, com história vitoriosa no país e presença constante em competições europeias. Para Carrascal, era mais do que uma transferência, era uma chance de provar que poderia brilhar em qualquer cenário do futebol mundial. Ao desembarcar em Moscou, o choque cultural foi imediato. O frio intenso da cidade contrastava violentamente com o calor de Cartagena e a vibração de Buenos Aires. A neve cobria os campos, os ventos gelados cortavam o rosto e até caminhar pelas ruas exigia adaptação. Jorge, acostumado a jogar com alegria e leveza, percebeu que ali o futebol tinha outra dimensão. Disciplina, rigor físico e foco absoluto eram exigências diárias. O idioma representava um obstáculo quase invisível, mas constante. Conversar com companheiros, entender instruções táticas e se comunicar com treinadores eram desafios que iam além do futebol. Muitas vezes, Jorge dependia da linguagem universal do campo, dribles, passes e movimentações inteligentes. Cada treino se tornava uma aula de paciência e resiliência. Dentro de campo, o estilo do futebol russo exigia transformação. Era um jogo de força, marcação intensa e ritmo acelerado. Carrascal, que havia aprendido a brilhar com criatividade e improviso, precisou se adaptar sem perder sua essência. Desenvolveu resistência física, aprendeu a proteger a bola contra marcadores mais fortes e a acelerar a tomada de decisão. Em cada partida, combinava ousadia e estratégia, equilibrando talento com disciplina. Apesar das dificuldades, os lampejos de genialidade não passavam despercebidos. Em jogos decisivos, Carrascal mostrava passes milimétricos, dribles que quebravam linhas de marcação e finalizações que encantavam a torcida. Seus lances se tornaram um sopro de magia em meio à rigidez tática do futebol russo. Aos poucos, conquistou respeito dentro do clube e entre os torcedores do CSKA, que passaram a reconhecê-lo como um jogador capaz de transformar partidas. Fora de campo, a Rússia foi uma verdadeira escola de vida. O isolamento da família, a adaptação à comida e à cultura local, e a necessidade de se manter motivado diante de dias longos e frios exigiram maturidade mental. Carrascal aprendeu a lidar com a solidão, a disciplinar sua rotina e a manter o foco mesmo em momentos difíceis. Cada obstáculo superado fortalecia não só seu corpo, mas também sua mente. Essa fase não apagou sua essência criativa, mas acrescentou profundidade ao seu futebol. Ele deixou de ser apenas o menino habilidoso de Cartagena e o jovem estrela do River Plate. Tornou-se um jogador completo, que combina talento, inteligência tática, resistência física e força mental, pronto para assumir desafios ainda maiores. O tempo na Rússia, apesar de desafiador, serviu como preparação para o próximo passo de sua carreira, o retorno à América do Sul, desta vez no Brasil, vestindo o manto rubro-negro do Flamengo, onde sua ousadia, talento e experiência internacional encontrariam a oportunidade de brilhar para milhões de torcedores. O cheiro de gol e a chegada ao Flamengo. O embarque para o Brasil foi, para Jorge Carrascal, uma mistura de excitação e responsabilidade. Depois de passar por Cartagena, Sevilha, Uviu e River Plate, ele sabia que chegar ao Flamengo não era apenas vestir uma nova camisa, era entrar para o palco mais exigente da América do Sul, onde a torcida é apaixonada, o escrutínio da imprensa é intenso e cada lance é observado por milhões. Ao pisar no Rio de Janeiro, Carrascal sentiu imediatamente o peso do manto rubro-negro. O calor da cidade contrastava com os frios europeus que havia enfrentado,
mas não diminuía a intensidade da missão que tinha à frente. Na Gávea, o ambiente já estava preparado. Torcida ansiosa, redes sociais fervilhando com a hashtag de sua chegada, e companheiros de equipe aguardando um novo reforço que prometia criatividade e ousadia ao meio-campo. Nos primeiros treinos, ficou claro que Carrascal não era apenas mais um reforço. Sua habilidade de drible curto, mudança de ritmo e visão de jogo impressionava técnicos e colegas. Em exercícios de posse, ele parecia sempre encontrar um espaço onde ninguém mais via. Em treinos de finalização, sua precisão nos chutes de fora da área deixava os goleiros admirados. A essência que ele cultivou nas ruas de Cartagena e nos gramados da Argentina e da Europa transparecia em cada toque de bola. Improviso, inteligência e ousadia. A estreia de Carrascal aconteceu em um jogo de grande expectativa. A torcida lotava o estádio, os olhares estavam atentos e a imprensa acompanhava cada gesto. E ele não decepcionou, entrou em campo com confiança, envolveu a defesa adversária com dribles curtos e incisivos, e rapidamente se tornou protagonista das jogadas ofensivas. Cada passe era calculado, cada movimentação parecia antecipar a ação dos marcadores. Aquele jovem colombiano não apenas participava do jogo, ele ditava o ritmo da partida. Rapidamente, começou a se destacar pelo que a torcida chamaria de cheiro de gol. Carrascal tinha um instinto quase intuitivo de chegar à área no momento certo, aparecer em posições decisivas e finalizar com frieza. Não eram apenas gols, eram jogadas que quebravam defesas, criavam oportunidades e levantavam a torcida. Cada lance virava assunto, cada drible gerava aplausos, e logo a nação passou a reconhecer nele um talento capaz de decidir partidas sozinho. Mas sua influência não se limitava ao campo. Dentro do vestiário, Carrascal se destacou pela humildade e pela postura profissional. Compartilhava experiências de Europa e Argentina, ajudando jovens a entenderem a pressão e a rotina de um clube de alto nível. Tornou-se referência silenciosa, não pelo tamanho da fama, mas pela dedicação e pela alegria de jogar. A cada partida, Jorge mostrava que não era apenas um talento técnico, mas um jogador completo. A combinação de ousadia, inteligência tática e experiência internacional começava a transformar o Flamengo em um time ainda mais perigoso ofensivamente. Sua presença aumentava a imprevisibilidade do ataque e trazia uma nova dimensão criativa, capaz de surpreender qualquer adversário. A torcida, sempre exigente, rapidamente o abraçou. Nas redes sociais, nos estádios e nos comentários da imprensa, o colombiano era celebrado não apenas por dribles e gols, mas pelo impacto imediato no time. A expectativa era clara. Carrascal não veio apenas para compor elenco, mas para ser protagonista, para inspirar, para criar momentos inesquecíveis. Para Jorge, cada treino, cada jogo e cada gol representava muito mais do que números. Era confirmação de que todo o esforço, toda adaptação à Europa, aos campos frios da Ucrânia, as pressões do River Plate e as dificuldades pessoais valeram a pena. Vestir o manto rubro-negro era a materialização de um sonho de infância, daquelas tardes em Cartagena, correndo atrás da bola surrada com a certeza de que poderia chegar muito longe. Em pouco tempo, ficou evidente que Carrascal trazia algo único ao Flamengo: magia, ousadia e, acima de tudo, a capacidade de decidir jogos com seu talento individual, algo que a torcida esperava há anos. O cheiro de gol que o acompanhava desde os tempos de criança agora se transformava em realidade diante de milhões de apaixonados rubro-negros, ansiosos por ver cada lance do colombiano no Maracanã e além. O futuro de Jorge Carrascal no Flamengo. Vestir o manto rubro-negro não é apenas um capítulo da carreira de um jogador. É assumir uma responsabilidade histórica, diante de milhões de torcedores apaixonados que vivem e respiram futebol. Para Jorge Carrascal, o Flamengo representa a oportunidade de consolidar sua trajetória, transformando talento em legado, criatividade em títulos e ousadia em inspiração. A cada treino e cada jogo, fica evidente que Carrascal possui uma habilidade rara: a capacidade de unir técnica refinada e visão de jogo com uma inteligência emocional impressionante. Ele aprendeu com as adversidades na Europa e na Argentina que o futebol não é apenas sobre talento, mas sobre disciplina, resistência mental e leitura constante das situações de campo. Essas experiências moldaram um jogador completo, pronto para assumir protagonismo em um dos clubes mais exigentes da América do Sul. A torcida rubro-negra já começou a perceber a presença transformadora de Carrascal. Seus dribles inesperados, passes milimétricos e finalizações precisas não são apenas jogadas de efeito, são instrumentos de vitória. Cada toque de bola representa potencial decisivo em clássicos, campeonatos nacionais e competições continentais. O cheiro de gol que o acompanha desde Cartagena agora se alia à experiência internacional, criando uma combinação que pode definir jogos e conquistar títulos. Mas o futuro de Carrascal no Flamengo vai além das estatísticas.
Ele é, silenciosamente, um líder de vestiário. Jovens jogadores observam sua postura, aprendem com sua ética de trabalho e se inspiram em sua trajetória de superação. Ele mostra que talento e disciplina caminham juntos, que ousadia sem controle pode ser prejudicial e que o sucesso exige constância, humildade e foco. Além disso, Carrascal possui o potencial de se tornar um verdadeiro ídolo da nação. Não apenas pela habilidade em campo, mas pelo jeito de jogar que encanta e conecta a torcida. Em estádios lotados, cada arrancada, cada assistência e cada gol decisivo reforçam sua imagem de jogador que pode marcar época. O colombiano tem todos os ingredientes para deixar seu nome gravado na história do Flamengo, tornando-se referência para gerações futuras. O impacto de Carrascal também se estende à estratégia do time. Sua criatividade e imprevisibilidade permitem que o Flamengo explore diferentes formas de ataque, tornando o time mais dinâmico e imprevisível. Galhardo, que o acompanhou desde a Argentina, e a comissão técnica rubro-negra podem contar com ele para criar soluções em momentos críticos, seja em clássicos, Libertadores ou campeonatos nacionais. No horizonte, os desafios são grandes, mas igualmente promissores. A busca por títulos estaduais, brasileiros e continentais exige consistência e talento decisivo. Carrascal tem a capacidade de ser protagonista nesses momentos, de transformar partidas difíceis em vitórias memoráveis e de escrever capítulos inesquecíveis na história do Flamengo. Em suma, o futuro de Jorge Carrascal na Gávea é uma narrativa de talento, superação e legado. Ele representa a fusão entre a ousadia de um garoto de Cartagena, a maturidade adquirida na Europa e a experiência vitoriosa no River Plate. Cada jogo, cada gol e cada assistência não são apenas números, são páginas de uma história que ainda está sendo escrita, uma história que pode transformar Carrascal em uma verdadeira lenda rubro-negra. O Flamengo encontrou em Carrascal não apenas um jogador, mas uma promessa de magia, decisão e momentos que ficarão eternizados na memória da nação. O futuro é dele, e da torcida, que continuará vibrando a cada toque de bola, vivendo a emoção de um talento que transcende o campo e se torna mito. Se você se emocionou com a história do expressivo jogador Ayrton Lucas, não esqueça de comentar qual momento do artilheiro do Flamengo mais te marcou. Compartilhe o vídeo com amigos flamenguistas e se inscreve para não perder nenhuma história de craques que fazem a diferença em campo. Vamos juntos, Mengão!